Parecer estranho o que eu vou falar agora, mas eu preciso soltar essa bomba. Vinícius Júnior ou Rodrigo? Qual o melhor? Nem o próprio técnico Xabi Alonso parece ter essa resposta. De um lado, um cara que decidiu a Champions 23-24 e foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, e simplesmente uma das maiores estrelas do futebol mundial. Do outro lado, um jogador que sempre correu por fora, mas que agora tá tentando bater de frente, disputando a mesma posição com o Vinícius no Real Madrid. Só que esse debate não surgiu do nada, né? Porque no início da temporada 25-26, o técnico Xabi Alonso ele tem feito uma rotação meio estranha. Um jogo é o Vini, no outro joga o Rodrigo. Só que no jogo mais importante da Champions, sabe o que aconteceu? O Vinícius foi pro banco. O Rodrigo começou como titular e depois o Vini ainda postou uma música enigmática nos stories, né? Dando a entender que seria uma indireta. E aí ficam vários questionamentos, né? Será que é o fim da trajetória do Vinícius pelo Real Madrid? Será que ele vai sair? Será que finalmente é o momento do Rodrigo, a explosão do Rodrigo? O que será que o Xabi Alonso vai fazer? Quem é melhor entre os dois hoje? Vinícius ou Rodrigo para esse Real Madrid? Bom, eu acho que a gente já tem a resposta e vai surpreender muita gente aqui. ¿Le ves jugando en la derecha o esta temporada Rodrigo y Vinicius van a competir por el puesto en la izquierda? Salve rapaziada, Geek na voz, e pô, muitíssimo obrigado a todos vocês. Batemos a nossa meta de 10 mil inscritos, mano, é gente pra cacete nesse projeto novo aqui do Minuto 93. E simbora pra nossa nova meta de 15 mil, pô, porque foguete não dá ré, vocês sabem disso. Porém, antes de se tornarem estrelas do Real Madrid e referências no futebol mundial, tanto o Rodrigo quanto o Vinícius trilharam caminhos parecidos no Brasil. Ambos foram revelados muito cedo, né, em clubes gigantes do país, e mostraram desde as primeiras partidas que eles tinham algo diferente, aquele brilho de craque que não se esconde. Vinícius Júnior surgiu no Flamengo e desde cedo ele se tornou um dos xodós da torcida rubro-negra. Simplesmente um moleque com 15, 16 anos já destruía tanto na seleção quanto na base do Flamengo, um X1 muito forte, muita velocidade, muita explosão, todo mundo rotulava ele de um novo Neymar, e o Real Madrid sequer esperou o Vinícius estrear pelo profissional do Flamengo e foi lá e pagou a multa rescisória de 45 milhões de euros. É muita grana, velho. O Vinícius não tinha nem saído das fraldas ainda, mano, ele já tá milionário. Já o Rodrigo, por sua vez, apareceu no Santos, né, clube que revelou grandes lendas como o Pelé e o Neymar, e ainda adolescente já era chamado de o raio pela torcida, né, pela velocidade e explosão em campo. E a técnica refinada, a frieza diante do gol e a maturidade impressionaram tanto que o Real Madrid não pensou duas vezes. Assim como o Vinícius chegou lá e pagou a cláusula 45 milhões de euros pelo Rodrigo. Os dois saíram pelo mesmo valor, velho. Só que nessa época eu já achava uma movimentação meio estranha do Real Madrid. Pô, você vai trazer duas jovens promessas do Brasil, tudo bem, mas são dois jogadores que, em teoria, jogam na mesma posição. Pra que você vai contratar dois adolescentes da mesma posição que vêm do mesmo país? Porque o Vinícius era um ponta esquerda oficial pelo Flamengo. Já o Rodrigo, apesar de ser um pouco mais versátil desde os tempos de Santos, mas a gente sabe que a melhor versão do Rodrigo sempre foi pelo lado esquerdo. Então pra que pagar 45 milhões em cada um, sendo que eles iriam disputar a mesma posição? Será que no futuro isso não iria dar problema? E parece que o futuro chegou. Pois quando eles chegaram ao Real Madrid em 2018, 2019 mais ou menos, tanto o Vinícius quanto o Rodrigo sabiam que o desafio seria gigantesco. Não basta apenas ser uma promessa vinda do Brasil. Vestir a camisa merengue exige adaptação rápida ao estilo europeu. Além, é claro, de resistência à imprensa, maturidade para lidar com as comparações, é todo rolê, cara. O Vinícius, ele veio primeiro, né, desembarcou em 2018 na Espanha e não foi pro profissional logo de cara, tá? Assim como tá sendo com Endrick, Arda Güler, o Franco Mastantuono agora, primeiro o Vinícius foi pro Castilha, o Real B. Ali ele enfrentou um choque de realidade. Eram campos pequenos, gramados irregulares, adversários que não tinham nada a perder e entravam pra bater mesmo. Só que mesmo assim ele rapidamente mostrou sua qualidade e em poucas semanas ele ganhou oportunidades no time principal e o resto é história, né? No início ele sofreu críticas, né, por falhas na finalização, só que ele compensava com arrancadas imparáveis e a coragem pra chamar o jogo. Já o Rodrigo chegou um ano depois do Vinícius, né, em 2019, e também teve que passar primeiro pelo Real B, pelo Castilha. Só que o Rodrigo, eu diria que ele teve uma adaptação ao futebol europeu, ao Real Madrid como todo, um pouco mais rápido em relação ao Vinícius. O Rodrigo foi pro Castilha, se desenvolveu por lá, chamou muita atenção e rapidamente já tava com Zidane no time principal. E diferente do Vinícius, que é mais explosivo e elétrico, o Rodrigo sempre teve um estilo mais calculista, mais cerebral do que instinto. E em pouco tempo ele tava treinando já com Zidane e ganhando chances sob o comando do time principal do Real Madrid. E esse período inicial foi muito importante, né, tanto para Vinícius quanto para Rodrigo, porque eles eram dois adolescentes no meio de um vestiário cheio de cobra criada, velho. Pô, você tinha ainda Benzema, você tinha ainda o Kroos, o Modric, o Sérgio Ramos já tinha saído, se eu não me engano. Mas, mano, você só tinha
as lendas, pô. Você tinha Carvajal, você tinha só a nata da nata do futebol europeu da elite. E a transição de promessas para protagonistas foi rápida. Vinícius começou a ganhar espaço de verdade lá por 19, 20 mais ou menos, né, quando ele mostrou que não era apenas só velocidade. Ele atuou muito bem contra o Barcelona no Bernabéu, ele decidiu aquele jogo, fez o gol, colocou o nome dele na história, né, como o jogador mais jovem a marcar em um El Clássico no século 21. E o Rodrigo também teve início absurdo pelo Real Madrid, né? A gente lembra lá em 2019, o Rodrigo era moleque ainda, o jogo contra o Galatasaray, que ele fez um hat-trick perfeito, gol de direita, esquerda e cabeça. E a mídia espanhola o apelidou de Raio, né? E ele passou a ser visto como um talismã europeu do Real Madrid. Então o Vinícius foi crescendo em importância até que chega Carlo Ancelotti e transforma o Vinícius Júnior. A parceria do Vini com o Benzema virou uma arma mortal e os dois simplesmente arregaçaram, velho. Dribles desconcertantes, tabelas, associações, assistência um pro outro. O brasileiro começou a se firmar como titular absoluto a partir da temporada 21-22, sendo a peça-chave nas conquistas da Liga e daquela Champions maluca do Real Madrid. Inclusive muitos dizem, né, ó, será que o Real Madrid mereceu ganhar aquela Champions? Será que foi sorte? Foi mística? Eu já fiz um vídeo gigante somente sobre essa Champions maluca do Real Madrid, se mereceu ou não. É só vocês clicarem depois nos cards aí pra assistir, porque esse vídeo ficou muito bom. Já o Rodrigo, por outro lado, se especializou em momentos decisivos, né? Mesmo sem tanta regularidade como titular, ele sempre aparecia em jogos grandes. A frieza contrastava com a energia do Vinícius. Se o Vini incendiava o jogo, o Rodrigo era o cara que surgia na hora certa pra finalizar, velho. Só que os anos foram se passando, eles foram se desenvolvendo e aí vem o ponto-chave de tudo isso, que é a temporada 23-24, tanto pra Vinícius quanto pra Rodrigo. Eu acho que mais pra Vinícius do que Rodrigo. O Vinícius, pela terceira Champions seguida, ele era o grande protagonista do Real Madrid. O Vini decidiu mais uma vez, fez 2 gols em cima do Bayern de Munique, fez gol nas oitavas, decidiu a zorra toda, fez gol na final contra o Borussia, e ele se consolidou como o rosto do Real Madrid no cenário mundial. Então esse ciclo de conquistas, o nome que gera muito quente também premiações individuais, nessa nova estrela surgindo do Real Madrid que se consolidou de vez, que é o Vinícius Júnior, tudo isso culminou no prêmio FIFA The Best, onde o Vini ele foi eleito o melhor jogador do planeta. E era pra ter sido bola de ouro também, né, se não roubasse lá pro Rodri. Ah, mas o Rodri fez faculdade. Caguei. Então, de promessa desacreditada a ídolo mundial, o Vinícius alcançou um patamar que poucos brasileiros atingiram em clubes europeus. Hoje, ele não é apenas mais um no ataque do Real Madrid, ele é a referência técnica junto com o Mbappé, talvez. Um jogador que inspira milhões e que até pouco tempo atrás parecia intocável. E enquanto o Vinícius Júnior ele virou manchete no mundo inteiro, e o novo rosto, o novo craque do futebol mundial, e a nova camisa pesada do Real Madrid, o Rodrigo, ele tava ali pela beirada, ele trilhava um caminho um pouco mais silencioso em relação ao Vinícius, porém tão importante quanto. O Rodrigo foi muito importante e foi titular, né, fez dupla de ataque ao lado do Vini naquela campanha super vencedora de 23-24, que ganhou tanto a Liga quanto a Champions, e ainda teve a Supercopa em cima do Barcelona também. E o Rodrigo sempre foi aquela coisa mais refinada, digamos assim, né, o drible curto, né, progressão, a velocidade, talvez a capacidade técnica e tática do Rodrigo inicialmente fosse maior que a do Vinícius. Muitos até hoje dizem, né, que o Rodrigo é mais refinado que o Vinícius, é mais jogador. A gente vai chegar nesse ponto aí. Mas fato é que o Rodrigo ele tem uma capacidade de adaptação talvez que seja maior que o Vinícius. O Rodrigo ele construiu sua carreira no Madrid com base no jogo coletivo, no entendimento de espaços e na frieza em momentos decisivos. E outro ponto marcante sobre o Rodrigo que eu acabei de citar, mas que vale aqui um parênteses especial, que é a versatilidade do Raio, mano. Ele pode jogar em qualquer lugar, pô. Você bota ele na direita, na esquerda, de falso 9, de segundo atacante. Eu lembro contra o Atlético de Madrid, né, no meio das polêmicas lá de racismo do Vini Júnior, que o Rodrigo jogou como centroavante naquele jogo, num derby, e ele fez um golaço de primeira, pô. O Rodrigo pode jogar como camisa 10, em qualquer lugar que tu botar ele do meio pra frente, ele joga. E essa capacidade de se moldar às necessidades do time explica porque treinadores sempre confiaram no Rodrigo. Só que em 2025, com a saída do Ancelotti e a chegada do Xabi Alonso, o Rodrigo ele tomou uma decisão ousada. Ele chegou pro Xabi Alonso, isso segundo a imprensa, né, fontes confiáveis, de que a partir de agora ele só queria jogar pela ponta esquerda. Pois é, o Rodrigo queria disputar a posição com ninguém mais, ninguém menos que o Vinícius Júnior, o atual melhor do mundo segundo o FIFA The Best. Haja coragem. E essa escolha mostra a sua confiança e o desejo de sair da sombra do compatriota, mas também cria um dilema pro técnico Xabi Alonso, pô. É um problema dos bons, eu diria. E pra gente entender essa situação um pouco delicada, né, um pouco complicada que tá acontecendo com Vinícius e Rodrigo, mais especificamente Vinícius, né, porque, pô, é o melhor do mundo, a gente precisa entender que são estilos diferentes. Carlo Ancelotti é uma coisa, é uma forma de ver e pensar futebol, e Xabi Alonso é outra completamente diferente. O Real Madrid, ele basicamente vive uma ruptura, eu diria. O Real Madrid tá jogando outra coisa que nunca jogou nos últimos anos. Ancelotti sempre foi conhecido por sua flexibilidade e capacidade de adaptar o sistema às estrelas que tinha em mãos. Com ele, Vinícius virou protagonista. O italiano sabia que o Vini rendia mais com espaço para arrancar e apostava em transições rápidas, né, usando o brasileiro aberto na esquerda, recebendo a bola
bola no pé e encarando os adversários no 1 contra 1. E aí, se você vai pra temporada 21-22, né, que foi a explosão do Vinícius, ele tinha ao lado dele um centroavante absurdo, né, um centroavante associativo, que era um camisa 9 e um camisa 10 ao mesmo tempo. Era um cara que entendia o Vinícius muito bem, que servia ele com muitas assistências, que era o Benzema. E aí você vai pra temporada 23-24, o surgimento do Bellingham, né, de segunda linha, esse camisa 10 que chega, que faz muitos gols, e a parceria dele com o Rodrigo, que deu muito certo. Então o Vini, ele se desenvolveu nesse contexto, né, de ter espaço e campo pra correr, porque essa é a principal arma do Vinícius. Então sai o Ancelotti, que tinha um estilo de jogo mais flexível, perfeito pro Vinícius, e chega agora Xabi Alonso, com a nova forma de jogar futebol, cara. O Xabi Alonso vem dessa escola mais posicional, mais guardiolista, que quer a posse de bola, que quer o controle, que quer a organização e principalmente jogo associativo. E nesse modelo, o campo é mais curto, as trocas de passes são constantes e a prioridade é a ocupação de espaços. Nesse cenário, o Vinícius, ele sofre. O seu jogo explosivo depende de campo aberto e liberdade para acelerar. E ao contrário, o Rodrigo se encaixa melhor nesse estilo, porque ele tem mais facilidade em jogo curto, tabelas rápidas e movimentações entre linhas. E outro ponto chave também, que é o que está sendo muito discutido ultimamente, né, nesse início de temporada 25-26, é que o Xabi Alonso, ele adora fazer rotações, ainda mais se ele sabe que ele tem um elenco que dá para ele fazer rotações. Não importa se o Vinícius é o atual bola de ouro, se ele ganhou 3 bolas de... Mano, não adianta. Se o Xabi Alonso entender que ele precisa fazer rotação naquela posição, ele vai fazer, porque ele fazia isso no Bayer Leverkusen. E isso ficou claro quando ele decidiu colocar o Rodrigo como titular no jogo recente da Champions contra o Olympique de Marseille, deixando o Vinícius no banco. E é uma mensagem direta para todos os jogadores que, velho, zerou a quilometragem. Vamos conquistar o seu espaço. Inclusive, comenta embaixo qual é o próximo tema que vocês gostariam de ver aqui no Minuto 93, né? Se é um vídeo sobre a trajetória do Arda Güler ou a trajetória do Mbappé até o Real Madrid, os dois. Comenta embaixo as opiniões de vocês, que eu tô caçando os temas. E aproveita também que você vai comentar e deixa o like, né, pô? Vamos chegar na nossa meta aí de 15 mil inscritos e tamo junto. Segue a gente nas redes também e é nóis. Nice. E a transição de um treinador que dava liberdade total pro Vini para outro que pede disciplina tática e adaptação é o grande desafio do brasileiro nessa temporada. O Rodrigo, por sua vez, parece ganhar espaço justamente porque suas características combinam mais com o estilo do novo técnico, cara. Eu até achei que o Rodrigo fez um bom jogo agora na Champions, né, contra o Olympique de Marseille. O primeiro tempo dele foi muito bom, ele sofreu um pênalti, ele encarou, ele teve essas tabelas com o Mbappé, os dois se entendem muito bem. O segundo tempo dele não foi lá essas coisas, o Vinícius entrou, também sofreu um pênalti, mas também não foi lá essas coisas. Ou seja, o Xabi Alonso tá tentando entender, velho, com quem que ele vai jogar e quem vai ser o titular nos grandes jogos. Tende a ser o Vinícius, obviamente, mas não sei, cara. A quilometragem zerou pra todo mundo. E outro fator importante também que não tem como negar, e eu não vou pagar de hater aqui, tá longe de mim, porque eu sou um grande fã, e eu acho que ele chegou pra ajudar. Não tem como esse cara que faz tantos gols atrapalhar o time, como muitos dizem, que é o Mbappé. A chegada do Mbappé muda completamente Vinícius e Rodrigo no Real Madrid, cara. Não tem como ignorar isso. O francês, ele desembarcou com status de super estrela e ele já justifica expectativas. Já são 50 gols do Mbappé com a camisa do Real Madrid. Na atual temporada são 7 gols e 2 assistências, cara. É muita coisa. Ele se tornou de um imediato a líder técnico da equipe. O Mbappé hoje é o líder técnico da equipe. Ele tá num nível absurdo, cara. Ele tá na melhor fase dele pelo Real Madrid e nível bola de ouro. E esse protagonismo natural do Mbappé, porque a gente sabe que ele é talvez o melhor jogador, mais completo dessa nova geração, faz com que Vinícius e Rodrigo percam um pouco de espaço, percam um pouco de protagonismo e tenham que se adaptar a essa nova realidade. Eu acho que para o Vinícius é mais difícil que o Rodrigo, porque o Vini era o protagonista. Antes do Mbappé chegar, o time era feito para o Vinícius finalizar jogadas, era feito em torno dele. O Rodrigo nem tanto, apesar dele ser titular, mas pro Vinícius deve pesar muito mais. O Mbappé chegou e ele centraliza as atenções e as jogadas. Já o Rodrigo, ele consegue ganhar pontos por sua versatilidade. Ele consegue se movimentar entre as posições, ele facilita combinações rápidas e parece se encaixar melhor no estilo de jogo mais coletivo do Xabi Alonso. E se já não bastasse o Mbappé, simplesmente chegou um argentino de 18 anos que tem um certo talento, que é o Franco Mastantuano, e ele é titular. O moleque chegou com 18 anos e já é o dono da ponta direita do Real Madrid, que era do Rodrigo. Então a grande dúvida que fica é, quem vai ser o parceiro fixo do Mbappé? Pelo menos nos grandes jogos, porque esse é o que importa, né? Jogar contra o Espanhol, o Levante é uma coisa, o Olympique de Marseille. Agora, contra o Barcelona, vai ter o derby daqui a pouco contra o Atlético de Madrid, daqui a pouco chega o Liverpool em Anfield. Quem vai jogar do lado do Mbappé? Vinícius ou Rodrigo? De um lado,
lado, Vinícius, já consagrado, com status de craque mundial e um histórico de gols decisivos em Champions. Do outro, o Rodrigo, mais adaptável, capaz de se moldar às ideias do treinador e talvez trazer mais equilíbrio tático. O dilema do Xabi Alonso pode definir a cara do Real Madrid nos próximos anos, cara. Será que é uma oscilação natural do Vinícius, ou então será que é o surgimento como uma fênix do Rodrigo, o momento de explosão do Rodrigo, que ele vai agarrar essa oportunidade? E tem também a questão contratual do Vinícius Júnior, que é algo que eu não vejo muitas pessoas comentando, né, porque isso daí já é mais de bastidores, mas eu acho que pode ter alguma coisa a ver com essa rotação estranha entre Vinícius e Rodrigo, tá? Porque o contrato do Vinícius com o Real Madrid vai até 2027, só que os bastidores dessa novela, meu amigo, tá começando a tomar um rumo meio estranho, né? Acontece que o Vinícius, ele quer ficar no Real Madrid, ele já deixou isso muito claro, só que ele quer nos moldes dele, ele quer basicamente um contrato que seja parecido com o do Mbappé, porque o Mbappé chegou, já tá sentando na janela, entre aspas, e já tá com salário maior que o do Vinícius. E para o Vinícius renovar, segundo ele, o próprio staff, né, os agentes do Vinícius, eles querem algo parecido com o que ganha o Mbappé. Pô, Vinícius protagonista de Champions, eleito o melhor do mundo pelo FIFA The Best, pô, ajudou o Real Madrid a ganhar as 2 últimas Champions. O staff do Vinícius e o próprio jogador entendem que eles precisam ser mais valorizados dentro do Real Madrid, e esse novo contrato eles estão exigindo isso. O problema é que até agora a diretoria do Real Madrid parece relutante em abrir os cofres nessa proporção, pelo menos não nos mesmos moldes do contrato do Mbappé. E esse impasse cria um detalhe curioso, né? Se o assunto não for resolvido até 2026, o Vinícius vai entrar no último ano de contrato e, em teoria, ele poderia sair de graça, algo que hoje é impensável pro Real Madrid, que sempre procura se proteger dessas situações, né? Imagina, cara, o Real Madrid chegando que vem, não renova o contrato do Vinícius, daqui a pouco o Vini sai de graça. Já imaginou o Vini no auge dele, jovem, com valor de mercado de 200 e tantos milhões, sair de graça? Irmão, isso não vai acontecer. Ou o Vini renova nesses próximos meses, ou ele é vendido. Não tem conversa. E é nesse ponto que a rotação promovida pelo Xabi Alonso ganha outra camada de interpretação. Será que é realmente só uma questão tática? Será que é um descanso físico ou tem algo nos bastidores? Algo contratual com a diretoria? Quando o jogador ele tem um futuro indefinido dentro do clube, o próprio time prefere não apostar 100% nele. Então essa rotação já é meio que um recado pro Vinícius. Ó, você não quer renovar nos nossos moldes? Tudo bem, a gente vai deixar você no banco em alguns jogos, a gente vai fazer rotações, vai colocar o Rodrigo e o novo rosto vai ser o Mbappé. Ou seja, é uma pressão em cima do Vinícius colossal, cara. E isso explica porque o Rodrigo tem ganhado mais minutos e protagonismo, né? Funcionando como uma espécie de seguro estratégico. E pro torcedor pode soar estranho ver o Vinícius no banco em alguns jogos, mas pra cúpula madridista é uma maneira de preparar o terreno caso a renovação não avance como esperado. E aí você já sabe, né? Se tratando de Real Madrid, que é a camisa mais pesada do mundo, velho, a mídia, a imprensa cai matando em cima do jogador, do Vinícius, que tem que render sim ou sim, e principalmente do técnico Xabi Alonso, porque é ele quem tá mudando as peças, ele quem tá colocando o Vinícius no banco. Se der certo ou der ruim, a culpa é toda do Xabi Alonso, pois em início de temporada, a rotação de jogadores costuma ser algo normal. Treinadores testam formações, preservam atletas e buscam alternativas para manter o elenco em alta rotação, mas quando o assunto é Real Madrid, qualquer decisão vira combustível para debates acalorados. E aí você já sabe, né? Se você entra nas redes sociais da vida, no X, você vai ver lá as tretas entre os fãs do Vinícius e do Rodrigo, dizendo que um é melhor do que o outro, que não, veja só, o estilo do Rodrigo combina mais com o Xabi Alonso, mas ó, o Vini é o protagonista, é o atual, mas mano, é briga entre os fãs dos jogadores é uma coisa que eu não participo. Já participei muito, tá? Confesso, meus tempos de ouro no X, mas hoje tô fora disso, eu já tô velho já também pra ir. O problema é que essa pressão externa pode sim refletir dentro do clube. Em vez de unir forças para apoiar o time, parte da torcida acaba dividida, criando narrativas que não ajudam em nada. O Xabi Alonso, recém-chegado ao comando, precisa ter muito cuidado, equilibrar os minutos de seus atacantes, blindar o grupo das polêmicas e principalmente garantir que a disputa por posição não vire rachadura no elenco. Afinal, a última coisa que o Real Madrid quer, especialmente o Xabi Alonso, né, que é um técnico que teve seu grande momento no Leverkusen, mas antes disso ele não tinha muita coisa, não é um técnico de muito repertório, de muito nome. Se tem uma coisa que o Xabi Alonso não quer hoje é quebrar o vestiário do Real Madrid, porque lá também tem umas estrelas, tem uns egos que a gente sabe disso. Sim, Geek, então o que é que você acha que deve acontecer? O que talvez o Xabi Alonso vá fazer? Porque, repito, nos grandes jogos a gente vai ver a polêmica de verdade, né? Quem vai ser reserva, quem vai ser titular, vai ser Vinícius, vai ser Rodrigo. Os grandes jogos estão chegando. Cara, a missão do Xabi Alonso no comando do Real Madrid é clara, só que não é nada simples. Que é encontrar o equilíbrio certo no ataque. Em jogos grandes, especialmente na Champions League, não há espaço para dúvidas, cara. Tem que jogar com o Vinícius Júnior, ele não pode ficar no banco, ele é o Mr. Champions. Cara, só pra vocês terem uma ideia, o Vinícius Júnior, nas últimas 5 temporadas de Champions, ele foi o jogador que mais participou de gols. Entre gols e assistências foram mais de 40 participações nas últimas 5 temporadas. Você não pode deixar um jogador desse tamanho, desse calibre, tão decisivo na Champions, de fora de um jogo. Não tem como. Ao
mesmo tempo, em partidas menores da Liga, Copa do Rei, jogos de meio de semana, a rotação precisa acontecer, seja para preservar o elenco, seja para manter todos motivados. É uma tarefa indigesta, mas que o Xabi Alonso vai ter que saber fazer. Cara, eu penso o seguinte, eu acho que tem certos jogos, especialmente no Campeonato Espanhol, né, porque a maioria dos times, quando vão jogar contra o Real Madrid, se defendem com 11 debaixo das traves, né, basicamente isso. Eu acho que nesses jogos, que os times vão fazer linha de 5, bloco baixo, o Real Madrid vai ter que trocar muito passe. Eu acho que pra esse tipo de jogo, contra esses times chatinhos do Campeonato Espanhol, tem que ir com o Rodrigo, ou pelo menos dar mais minutos pro Rodrigo, porque pra esse jogo de bloco baixo, o Rodrigo é melhor do que o Vinícius. O Rodrigo lida melhor com combinações, com espaço curto, ele tem um drible curto, ele é mais versátil, então pra determinadas situações, já que a ideia é fazer rotações, eu acho que o Rodrigo, contra esse tipo de cenário, é o ideal. Mas aí, se for pra jogo grande, contra Barcelona, contra Atlético de Madrid, Real vai pegar agora o Liverpool em Anfield, vai pegar o Manchester City, vai pegar a Juventus, velho, não tem discussão, é Vinícius Júnior. Fora que o Bellingham tá voltando de lesão também, né, então alguém vai perder espaço nesse time titular aí. Talvez o Franco, talvez o Valverde, eu acho, o Arda Güler com certeza não. O Arda me parece intocável nesse time do Xabi Alonso. Então talvez o Alonso ele mude o esquema, né, para um 4-4-2, ele povoe mais o meio campo ali com Bellingham, Arda Güler, Tchouaméni, Valverde e deixe Vinícius e Rodrigo na frente, ou então deixe Vinícius e Mbappé, dois atacantes, ou então vai pro 3-5-2. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né, sobre como pode ser esse Real Madrid ideal do Xabi Alonso, é só clicar aí nos cards, mas fato é que o Alonso, meu irmão, ele tem um banquete para ele poder se servir. A verdade é essa. O desafio está em equilibrar os egos. Vinícius é uma estrela mundial consolidada. Rodrigo é um talento em ascensão que pede passagem. E o Mbappé já assumiu o posto de líder técnico da equipe. O Alonso vai ter que agir como um maestro. Ele precisa administrar minutos, blindar o elenco da pressão externa e, acima de tudo, manter o vestiário unido, porque no Real Madrid talento sobra. O que não pode faltar é a harmonia. Então, Rodrigo é melhor do que o Vinícius Júnior, mas nem a pau, gente. Esse daí é um tipo de debate que eu só tô fazendo aqui pra falar a verdade, porque surgiu essa polêmica depois do jogo da Champions, né? Mas pra mim não tem sequer discussão, tá? O que o Vinícius Júnior fez nesses últimos anos é incomparável com o que o Rodrigo fez, com todo respeito. E olha que o Rodrigo é um grande jogador. Então, nos grandes jogos, nos grandes enfrentamentos, momentos decisivos, não tem escolha, é Vinícius Júnior ponto final. Se isso não acontecer, se o Vinícius ficar de fora dos grandes jogos, se ele for reserva nos grandes jogos, aí vai ser um grande problema. Mas se olharmos para o momento atual, dá pra dizer que o Rodrigo se encaixa melhor no esquema do Xabi Alonso, mas nos grandes jogos tem que ser o Vinícius. A verdade, irmão, é que é um problema dos bons pro Xabi Alonso administrar, porque o que não falta é peça boa. Ele tem o Franco, ele tem o Mbappé, tem Brahim, tem Endrick, tem Bellingham, tem Vinícius, Rodrigo. Irmão, é fartura, cara, fartura demais. Mas e pra você, quem merece ser titular nesse momento, Rodrigo ou Vinícius? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!